Mato Grosso pode deixar de receber do governo federal o auxílio financeiro de fomento às exportações, o FEX. É que o TCU emitiu um parecer que a União não tem mais que compensar os estados exportadores. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia o secretário estadual de Fazenda, Rogério Galo. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa tarde. Enfim, estou à disposição. Secretário, antes de entrar nesse assunto aí do FEX e o empréstimo de 250 milhões de dólares do Banco Mundial, vai sair ainda? É possível sair esse empréstimo? Porque tem muita dificuldade no meio do caminho, não tem? Houve já muita dificuldade, né, Lúcio? Nós tivemos que recorrer 2 vezes ao Supremo Tribunal Federal para remover 2 problemas que apareceram. Inclusive, um dos problemas, e foi o mais grave deles, é que quando o Estado, ou qualquer ente, né, município, Estado, ou mesmo a União, ou algum ente, algum órgão da União, esteja pleiteando uma garantia da União numa operação de crédito ou aval da União, e esse ente está estourado, extrapolado nos limites de gasto com o pessoal, não pode acessar a nova garantia da União. Então nós tivemos que resolver esse assunto no Supremo Tribunal Federal, foi o tema mais grave que nós tivemos que superar. E eu diria que hoje nós já passamos pela STN, pela PGFN saiu o parecer na noite de ontem, e hoje está com o ministro Paulo Guedes e deve ser encaminhado para a Casa Civil. Lembrando que da Casa Civil tem que ir ainda para o Senado. O Senado aprova e volta para a PGFN para fazer a assinatura do contrato. Isso quer dizer o seguinte, o Mato Grosso vai ter que pagar a parcela de 140 milhões no mês que vem? Hoje eu diria que estamos aí com 50% de chances de não pagar, de quitar essa dívida com os recursos do Banco Mundial e 50% que aí seria o pior cenário de ter que pagar e honrar essa dívida. Até o final de setembro? Na verdade, nós temos, é isso que eu ia dizer exatamente agora, o nosso limite é até o dia 3 de setembro para assinar esse contrato com o Banco Mundial, para dar tempo deles fazerem um desembolso dos recursos, dos 250 milhões, e esse dinheiro ser repassado, então, para o Bank of America. Então, nós deixaríamos aí de pagar os 150 milhões de reais e pagaríamos algo em torno de 50 a 60 milhões para fazer a quitação dessa dívida com o Banco Mundial. É a corrida dos 7 dias. Nós temos uma semana, Lúcio. Exatamente isso, porque o Senado Federal encerra as suas atividades geralmente na quarta ou na quinta pela manhã, das suas sessões, né, deliberativas, tem que passar pela CAI, pela Comissão de Assuntos Econômicos e também pelo plenário. Então, enfim, o governador, inclusive, está em Brasília, em outras agendas, agenda ambiental, né, mas também está cuidando, nesse momento, desse tema do empréstimo, que é um tema muito importante para o estado de Mato Grosso. Outro tema que o governador deve estar cuidando é o FEX, não é isso, secretário? O FEX que foi prometido e condicionado por parte do governo federal à aprovação da reforma da Previdência. Aí o ministro Paulo Guedes já falou da reforma tributária também como condição para pagar o FEX. Todo ano é a mesma coisa. Os estados ali, principalmente Mato Grosso, com o Pires na mão, pedindo o FEX, que é de direito. Agora vem esse parecer do TCU que aponta que não há mais essa obrigação, pode não haver mais essa obrigação de se pagar o FEX. E como fica o estado de Mato Grosso diante disso? Esse assunto ele já está, acho que, insuportável, né? Ninguém mais aguenta ouvir esse tema do FEX aqui em Mato Grosso, dada a relevância que ele tem para o nosso estado. Lembrando que o FEX, no ano passado, eram 400 milhões de reais, que não foram repassados, e nesse ano, como a nossa exportação ela aumentou, a participação das exportações de produtos primários e semi-elaborados de Mato Grosso aumentou, nós temos um valor ainda maior para receber, em torno de 450 milhões de reais. Então, vejam, são 850 milhões de reais se considerar 2018 e 2019. E os entraves são tão grandes que me parece, e isso está claro para os estados exportadores, que a iniciativa do governo federal, de fato, é não fazer o pagamento, exatamente por esse entendimento que, infelizmente, o TCU, de forma assodada, eu diria, em relação à equipe técnica, não passou pelo plenário ainda do TCU, pelos ministros do Tribunal de Contas da União, mas esse entendimento que foi colocado nesse parecer técnico é o entendimento que eu já ouvi inúmeras vezes dos técnicos também do Ministério da Economia e da Secretaria do Tesouro Nacional, que não há mais necessidade da União ressarcir os estados exportadores, porque supostamente os estados, o ICMS já é arrecadado 80% nos estados
de destino, nos estados onde são consumidas as mercadorias e serviços. Nós temos uma divergência técnica grande em relação à premissa do estudo que o Tribunal de Contas fez. Vamos nos reunir na sexta-feira, os secretários de Fazenda de 8 estados da federação, que são os mais impactados. Mato Grosso estará lá, para fazer a nossa defesa, um documento técnico e colocar no Tribunal de Contas da União. Quer dizer, o que eu imagino que deva ocorrer agora, se a Secretaria do Tesouro Nacional e o ministro Paulo Guedes colocar como condição que o Tribunal de Contas da União tenha que ser favorável, né, nós vamos ter aí mais uma pedra no caminho de Mato Grosso para receber os 850 milhões de reais. Mas, secretário, nessa altura, o liberal Paulo Guedes está festejando, não está? Não é o que ele quer, porque ele é contra subsídio. Sobra mais dinheiro em Brasília. Mas ele tem um lema, inclusive, do presidente Bolsonaro, que todos nós aplaudimos para o federalismo brasileiro, que era o quê? Menos Brasília e mais Brasil. Né? Foi um lema, inclusive, que foi colocado na eleição e para fazer uma descentralização dos recursos. De 88 para cá, nós tínhamos lá 50% dos recursos arrecadados na União, os outros 50% nos estados e municípios. Hoje já está 65% dos recursos arrecadados de impostos que nós pagamos ficam na União e só 35% vão para estados e municípios. Então, a promessa, e nós acreditamos muito que o ministro vá cumprir com isso e o presidente também, é descentralizar recursos. E nessa descentralização, o FEX, para aqueles estados exportadores, talvez sejam o principal ponto que é de reivindicação nossa, né, dos estados exportadores, que é a compensação por aquilo que nós participamos na balança comercial brasileira. E, consequentemente, com a renúncia que fazemos, que os estados exportadores fazem, de não incidir o ICMS. Secretário, eu queria perguntar sobre aquela operação Bebidas Quentes que foi deflagrada na semana passada, não foi isso? A Liber Pater, isso. E dentro dessa operação foi identificado que entravam bebidas em Mato Grosso de outros estados. Eu queria entender como que entravam essas bebidas. Houve alguma falha na fiscalização? Nayara, é muito importante essa pergunta, porque hoje na Secretaria de Fazenda nós temos instrumentos de monitoramento setoriais da arrecadação de setores e também podemos descer ao detalhe de cada contribuinte e, sobretudo, daqueles mais relevantes. Nós observamos no ano passado que houve uma queda na arrecadação no setor de bebidas quentes. Falando de bebidas quentes, é a cachaça, né, basicamente, vinhos, né, e uísques. Então, nós observamos que houve uma redução da arrecadação nesse setor com relação a esses produtos. O que nós fizemos? Começamos a investigar e fazer cruzamento de dados, cruzamento de informações. O que nós observamos é que nós tivemos muitas operações e apreensões de mercadorias que vinham de Goiás para o estado de Mato Grosso sem nota fiscal. Então, houve apreensão por parte da fiscalização estadual de caminhões transportando cachaça e uísque e vinho vindo de Goiás para cá sem nota fiscal, ou com nota fiscal, mas saía de Goiás e era uma nota fiscal para Rondônia. Só que quando chegava aqui em Cuiabá, essas mercadorias eram despejadas em Cuiabá e aí fazia a comercialização disso por meio de empresas de fachada. Então, o que nós descobrimos? Que há uma quadrilha muito organizada que fazia essas operações de aquisição em Goiás, trazia para cá sem o recolhimento do imposto para Mato Grosso, usando dessa estratégia de troca de notas ou de furar posto sem documento fiscal, e chegava aqui e abastecia o mercado local com empresas de fachada. Quer dizer, uma empresa de Cuiabá, de fachada, em nome de laranjas, fornecia para empresas revendedoras, basicamente supermercados, a preços muito menores. Se uma garrafa de pinga custa, de uma determinada marca, R$10, eles vendiam por até 50% desse valor. Então, essas empresas e supermercados, atraídos pelo ganho fácil, acabavam comprando e nós conseguimos identificar todas estas operações e foi deflagrada, então, a Liber Pater. Nós tivemos aí 24 empresas em 11 municípios que adquiriram produtos dessa empresa que usava dessa estratégia, que liderava a organização criminosa. Eles, num curto espaço de tempo, operaram mais de 20 milhões de reais e sonegaram algo em torno de 4 milhões de reais. O que tem que ficar claro, fica o recado. Todo aquele comerciante que esteja de boa fé, não caiam
no conto do vigário de adquirir qualquer tipo de produto por um preço muito abaixo do preço de mercado praticado por atacadistas. Porque isso nós conseguimos verificar pelo comportamento da receita do setor e certamente podemos chegar aí a essas operações policiais e bater na porta desses estabelecimentos. E para deixar claro, essa foi a primeira fase dessa operação. Haverá ainda outras operações também da Liberpater e ela vai se desdobrar para outros segmentos. Nós conseguimos, de fato, encontrar uma quadrilha bem articulada na sonegação de ICMS. Secretário, só para a gente encerrar aqui. E o 13º? O 13º está garantido para o funcionalismo público esse ano? Vai ser parcelado? Não vai ser parcelado? Vai ser pago até a data limite lá de 20 de dezembro ou ainda não? Não se sabe isso. Constitui uma das principais metas, se não a principal meta nossa, é o pagamento do 13º. Então, nós gostaríamos de tranquilizar o servidor de que nós estamos trabalhando, secretariando, tanto para já começar a realizar o provisionamento de recursos e nós esperamos que tenhamos a condição de poupar recursos no pagamento da dívida dolarizada, ao invés de pagar os 150 milhões, nós já conseguimos aí poupar algo em torno de 100 milhões de reais e avançarmos então no provisionamento de recursos para o 13º. E também com o ingresso de receitas extraordinárias. Nós temos a atuação do CIRA, com algumas agendas no CIRA, e também aí trabalhando para que nós tenhamos aí um grande mutirão de conciliação, que nós vamos ter 2 leis aprovadas pela Assembleia Legislativa muito em breve, uma em relação à redução de penalidades e outra em relação também a melhorar o nosso parcelamento. Fazendo isso, nós chegaremos ao final do ano, certamente, aí estamos trabalhando para isso, com os recursos necessários para pagar o 13º. Tem participação do nosso telespectador via WhatsApp. Vamos usar uma participação para ver se o senhor consegue responder rapidamente ao nosso telespectador. Bom dia, Nayara Luz. Pergunta ao secretário Rogério Galo como ele vê as cartas de crédito, se vai pagar ou não. Já faz muitos anos que está engavetado. É de Rondonópolis, ADC. Nas cartas de crédito, nós temos 2 situações. Uma situação são aquelas cartas de crédito que foram emitidas e o Ministério Público ingressou com as ações judiciais, né? E aí está suspenso, o Estado não pode pagar porque está suspenso pela Justiça. E há aquelas cartas de crédito em que os credores ingressaram na Justiça. E aí segue a ordem cronológica de pagamento. O Estado tem feito os seus aportes, nós aportamos em torno de 3,5 milhões a 4 milhões todos os meses no Tribunal de Justiça, para que seja lá observada a ordem cronológica do pagamento, não só de cartas de crédito, mas de todos aqueles credores judiciais do Estado de Mato Grosso. Então, isso está caminhando. Agora, vai depender muito da situação do nosso aí telespectador, não sei qual é a situação em que ele se encontra. Se tiver como precatório, vai ser pago de acordo com a ordem. Agora, se estiver suspenso pela Justiça, tem que aguardar a resolução disso no Judiciário. O senhor tem a possibilidade de ser candidato a prefeito de Cuiabá na eleição do ano que vem, secretário? Lúcio, existe essa chance? Fico feliz com a menção ao meu nome, né? O deputado Botelho chegou a mencionar, entre alguns secretários, mencionou meu nome. Fico muito honrado com a lembrança. Eu já estive, né, por alguns dias na condição de prefeito municipal de Cuiabá, quando o prefeito Mauro, então prefeito Mauro, ele se licenciou. Né? Tive a honra, então, enquanto procurador-geral, de assumir por alguns dias. Digo que isso, de fato, é uma honraria para qualquer cidadão dessa cidade, mas, de novo, nesse momento, com os desafios que tenho à frente da Secretaria de Estado de Fazenda, de reequilibrar o Estado de Mato Grosso na perspectiva econômica e fiscal, isso não está na minha agenda. Fico feliz com a menção. Pode entrar? Vou trabalhar. Mas pode entrar? Não digo que não entrará, mas nesse momento não entre. E não vou trabalhar para que isso aconteça. Não é hoje um objetivo da minha vida. Meu objetivo, de fato, é trabalhar na Secretaria de Fazenda e caminhar muito fortemente para o reequilíbrio do Estado de Mato Grosso. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço. Obrigada, secretário.